Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos, de entrevista nesse final de semana, nesse sábado aqui, que está bastante quente, E eu tô aqui com o Guira, Guirá, ele que é trabalhador da Cherry e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, E ele trouxe ele aqui nesse dia de sábado para contar um pouco, a situação da empresa e tudo mais. Então, Guirá, antes da gente começar a nossa conversa, por favor, se apresente. Tudo bom? Então, primeiro, olá a todo mundo que está assistindo aí a entrevista, É um prazer enorme estar aí falando um pouquinho com vocês aí sobre a situação da empresa. Como o Guilherme já falou, meu nome é Guirá, eu sou trabalhador da Cherry já faz 9 anos, praticamente desde o início, quando a empresa vem ao Brasil, Sou da primeira turma aí de operadores aí de produção que a empresa contratou. Hoje estou como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos lá também. Nesse período aí a gente já fez muita luta lá dentro, Fez greve, mobilização, paralisações de tudo que é tipo, e sempre buscando defender os interesses da classe trabalhadora, Então, é um pouco isso, também sou estudante de Direito nesse período aí, mas basicamente é assim que eu me apresento, Diretor do sindicato, trabalhador da Share, desde o início da empresa aí. E aí, Guirá, como que a empresa, como está a situação aí da empresa na pandemia, Como estão as coisas? Então, Guilherme, assim, a situação da pandemia, ela afetou de forma bastante drástica a indústria, A gente já, na verdade, a gente pode falar de vários períodos na pandemia, Nós já estamos indo aí para, acho que 1 ano e meio, desde o primeiro caso aí de coronavírus, acho que em março, se eu não me engano, apareceu o primeiro caso. E nesse período a gente teve várias situações, A fábrica, quando inicia a pandemia aqui, a empresa logo de cara fez uma demissão, Demitiu aí cerca de 70 trabalhadores. Naquela ocasião, a gente do sindicato propôs greve, lá a gente fez uma paralisação, a fábrica ficou parada, se não me engano, 2 ou 3 dias, para reverter essas demissões, Isso no final de março, logo que começa os casos aqui no Brasil, justamente porque a gente sabia que a situação da pandemia ia se agravar e, num momento como esse, a fábrica realizar demissões realmente era algo desumano, Você imagina um trabalhador que perde o seu trabalho com todo mundo em casa, com a economia em colapso e tudo mais. Então, a gente consegue reverter essas demissões, aí, como fruto da negociação também dessa greve, a gente inicia um período de layoff, de suspensão de contratos de trabalho. Então, a fábrica, no início da pandemia, ela fica parada 5 meses. Então, a gente ficou 5 meses de quarentena em casa. Isso foi um movimento, na verdade, que acompanhou boa parte das empresas automotivas, Então, outras empresas como a General Motors, como a Volkswagen, pararam, entraram em layoff ou parcial ou total, da produção. Isso, então, foi um primeiro movimento, Ocorre que a pandemia, devido a uma série de políticas desastrosas do governo, enfim, ela segue, Então, a quarentena não conseguiu ser implementada no país de forma eficaz, e a gente viveu aí a segunda onda, terceira onda. É óbvio que fica impraticável você manter a quarentena durante muito, muito tempo, Há um receio por parte dos trabalhadores e também uma pressão muito forte dos patrões para retomar as atividades. Obviamente, ninguém quer perder o emprego, tudo mais. Então, a gente, aí, após esse layoff, vai retornando gradualmente à produção, cercado de cuidados com relação à higiene, A higiene não, as medidas protetivas, digamos assim, para evitar o coronavírus, que se mantém até hoje, Então, a fábrica, ela para em março, ela vai voltar
começar a voltar lá em julho, agosto, e vai gradualmente aumentando sua produção. Hoje, a situação que está colocada na fábrica, né, isso tudo reflete um pouco, eu estou falando, é importante que quem está ouvindo aí, que eu estou falando um pouco da situação da Chery, mas ela não é desconecta do mercado global das montadoras, tá certo? Então, existe uma retomada da produção das montadoras mais ou menos por esse período, julho, agosto, tudo mais. Então, vai retomando. Do início do ano para cá, a fábrica investe num novo produto, né? Tem um novo Tigo aí, o Tigo 3X, que está vindo. Tem o Arizo 6 também, que é outro carro que eles estão produzindo aqui na fábrica. E tem um incremento na produção bastante grande. Então, a fábrica começa a contratar. Hoje, nós estamos vivendo um momento na fábrica que a gente pode falar que é o melhor momento que a fábrica viveu durante todos esses 9 anos que ela está no Brasil, né? Em que há uma série de contratações. Nós estamos hoje beirando aí 700 trabalhadores na fábrica. E a produção está bastante acelerada, mesmo com todos os cuidados sendo tomados com relação ao coronavírus. Óbvio que a vacinação ajuda bastante, né? Ainda bem, dentro da Chery, nós não tivemos muitos casos graves de Covid, tivemos casos, sim, mas poucos casos graves, não tivemos nenhum óbito, felizmente, entre trabalhadores. A gente sabe que essa não é a realidade de outras empresas, né? Nós temos aí mais de 20 casos já registrados de óbito, por exemplo, na General Motors, tantos outros também na Embraer e tantos outros ainda no resto da categoria metalúrgica, mas felizmente na Chery não é essa a realidade. Então, nós estamos mais ou menos nessa situação, né? Não sei se eu consegui responder, mas tentar dar um panorama geral. Não tem como dizer qual é a situação da Chery na pandemia, né? Tiveram vários momentos durante todo esse 1 ano e meio aí que a gente está enfrentando o coronavírus. Perfeito, Guira. Aí eu faço a segunda pergunta para você, em relação, né, essa questão de distanciamento, né, o uso de máscara, como que está sendo organizado aí dentro da empresa? A empresa está respeitando, está fazendo corpo mole, como que está essa situação? Não, primeiro que assim, é muito difícil, né? O trabalho metalúrgico, nas metalúrgicas, a produção, por natureza, é um trabalho coletivo, né? Então, a linha de produção, quem está numa fábrica, quem já esteve dentro de uma empresa, sabe do que eu estou falando, né? É praticamente impossível você respeitar distanciamento social. Inclusive por isso que nós, do sindicato, logo que se inicia a pandemia, já exigíamos que as fábricas parassem a produção, porque não tem como você, em absoluto, retirar o risco de contaminação, certo? Então, o que se faz são medidas paliativas, né? A gente, hoje, dentro da fábrica, né, tem uma série de procedimentos. Então, você não entra na fábrica sem responder um questionário do Departamento de Segurança da empresa, em que eles te perguntam ali se você teve contato com alguém, se você realizou teste, se alguém da sua família ficou doente, se você tem esse ou aquele sintoma, como é que está a tua situação e tudo mais. Esse questionário é importante dizer que foi uma briga que o sindicato teve, né, para que não fosse exigido comprovação do trabalhador com relação às informações ali contidas, porque concorda comigo, né, Guilherme? Por exemplo, se o trabalhador, para se ausentar do trabalho e ter a sua garantido o pagamento do seu dia de trabalho, ele tem que apresentar um atestado médico, certo? E a gente sabe que algumas vezes isso é um processo um tanto quanto burocrático, né? Você tem que ir no médico, ou gera uma dificuldade para o trabalhador, né? Então, inclusive, uma das pautas que nós apresentamos e hoje se estabelece na empresa é que o trabalhador que apresente algum tipo de sintoma ou que algum familiar apresente algum sintoma, ele falta ao trabalho, tem seu dia garantido e, posteriormente, que ele vá apresentar a justificativa, né? Então, peraí, deixa eu ligar a luz aqui. Acho que melhorou um pouco agora, né? Uhum. Então, esse é um primeiro procedimento que tem sido adotado lá. O uso de máscaras, obviamente, a medição de temperatura constante por parte dos trabalhadores, né?
e uma série de restrições com relação à alimentação. Então, o refeitório da empresa é completamente higienizado a todo momento, tem uma série de divisórias, álcool gel em todas as mesas e tudo mais. Então, essas são as medidas possíveis de se fazer. Mas, por óbvio, né, encerro de onde comecei, não tem como você coibir de forma eficiente a aglomeração. Existe uma aglomeração nas fábricas, nas empresas, não só na Share, porque isso é inerente do trabalho metalúrgico. Né? Então, é um pouco contar com a sorte, o que as empresas têm feito aí em não ter os trabalhadores trabalhando. Me chama muita atenção também no que você coloca, em relação ao dos testes, e como que fica essa questão dos testes? A empresa oferece testagem, porque a gente sabe que tem os assintomáticos também, né? Que tem o vírus, mas que não demonstra isso, né? Tipo, não apresenta sintomas. Né? E como que fica a situação dos assintomáticos? O sindicato discutiu a importância dos testes? Então, na verdade, o que a gente existem realidades diferentes nas fábricas, né? Até pela própria condição que cada empresa tem, né? Na Sherry, o que a gente conquistou, né? A gente conseguiu que a fábrica, qualquer pessoa que apresente algum tipo de sintoma, ela já tem testes no ambulatório, né? Ela tem um ambulatório interno lá, então qualquer sintoma que a pessoa apresente, eu mesmo já fiz teste lá dentro, então ela aplica o teste do PCR, né? E se caso seja constatado que a pessoa tem, né, se seja de positivo o teste dessa pessoa, também são testadas as pessoas do setor. Né? Então, mas isso é uma medida da Sherry, né, que a gente conquistou ali na luta dentro da fábrica. Existem outras fábricas que têm outro procedimento. Por exemplo, nós já chegamos numa situação de parar uma empresa, né? A gente tem uma empresa aqui em Jacareí, que é a BAL, fábrica de latinhas, né, estamparia. Ela chegou a paralisar a produção, porque nós tivemos um caso, depois apareceram mais 5, depois apareceram 20, e a gente, inclusive, judicialmente conseguiu a paralisação da empresa, por determinação judicial. Ela paralisou e teve que fazer testagem em todos os trabalhadores. Né? Isso ocorreu em outras empresas também. Na Ericsson, por exemplo, teve uma testagem em massa há pouco tempo, devido ao aumento dos casos. Enfim, tem caso a caso, né? Cada realidade é uma realidade da empresa. Mas na Sherry hoje o procedimento é esse: tem um ambulatório interno, o pessoal tem os testes lá, e o sindicato está sempre cobrando, né? E alertando os trabalhadores também, né? Porque muitas vezes o trabalhador se sente coagido aí trabalhar mesmo com algum sintoma de doença, né? Pela chefia, pelos patrões, enfim. E nós sempre conversamos com o pessoal, né? Olha, isso aí não é só um caso de saúde individual, não, é saúde coletiva. Então é fundamental que todo mundo que tenha algum tipo de sintoma faça o teste, né? Faça o teste e tal, fique em casa, respeite a quarentena. Ô, Guirá, não teve nenhum momento que o patrão obrigou o trabalhador a tomar remédio ineficaz para a Covid, para poder ir trabalhar normalmente? Não, então, a gente, na verdade, lá na Sherry, a gente tem uma questão, acho que é específica, né? Que nós temos um patrão, digamos assim, que é bastante experiente com relação a isso. Né? Eu não sei se tu sabe, Guilherme, metade da fábrica é chinesa. Né? Então, a fábrica, na verdade, ela era chinesa, né? 100% capital chinês. Em 2017, ela é comprada, né? Metade dela é comprada, metade da empresa é comprada pelo Dr. Caoa, né, que faleceu agora há pouco, inclusive, que é o Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que é um empresário brasileiro, né, que é dono da marca Caoa, e aí ela passa de Sherry para Caoa Sherry. Então, hoje, a configuração da empresa, ela é metade capital chinês, metade capital brasileiro. Então,
isso acaba refletindo nas diretrizes que a empresa tome, no corpo executivo ali da liderança da empresa, né? Então, na verdade, desde o início da pandemia, e eu acho que isso é reflexo um pouco do resultado, né? Onde a gente tem bastante casos, tem alguns casos lá, mas nós não estamos muito longe de ser uma das piores empresas no número de casos, pelo contrário, né? Ainda está bem controlada a pandemia lá. Eu acho que isso é fruto também, inclusive, de uma visão que os chineses trouxeram, né? Porque tu lembra bem que quando começa a pandemia aqui, eles já tinham tido políticas efetivas de combate ao coronavírus, né? Todo mundo pôde acompanhar aí a China levantando um hospital em questão de meses para atender os doentes, no combate à doença e tudo mais. Então, de fato, não houve, digamos assim, uma política de acreditar nessas coisas aí que o bolsonarismo, que a ultradireita e esses setores aí negacionistas ficavam falando de cloroquina, remédio para vermes e tudo mais. Claro que entre os trabalhadores existia um ou outro que às vezes vinha falar com a gente, não, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Eu falo, rapaz, você tem que tomar o que o médico receitar, né? Mas por parte da empresa, não. Isso aí a gente tem que reconhecer, até pela experiência que os chineses tinham no trato com o coronavírus, eles foram bastante sérios com relação a isso, né? Até por medo, né? Porque como viram, por exemplo, o caso da BAL, que eu me referi aqui, que a fábrica teve que parar a produção por causa do aumento do número de casos, eles também queriam evitar isso, né? Então, é algo, uma pandemia generalizada dentro da fábrica, ela também afetaria o bolso do patrão. Então, tem essa questão aí também. Sim, no começo do nosso papo, você fala que você cita a questão das demissões, né? E depois você cita que a Sherry, né, lucrou, teve um período de crescimento aí, né? Como que você explica isso, né? No momento de crise econômica, né, uma empresa, né, crescer tanto? Então, eu acho que teve uma série de acertos com relação à tática de mercado da empresa, porque assim, Guilherme, eu não sei se vocês lembram do QQ. O QQ é um carrinho pequenininho, né? Era o carro-chefe, digamos assim, das vendas da Sherry antes da Caoa entrar. E a empresa estava recebendo estava tendo bastante dificuldade de emplacar ele no mercado e tudo mais, né? A empresa, no último período, Guilherme, ela pegou e mudou o perfil dos seus produtos, né? É importante para a gente entender essa situação da Sherry, entender a própria situação do mercado automobilístico brasileiro. Hoje em dia, Guilherme, só não consegue comprar carro no Brasil quem é pobre, quem é trabalhador. Você vai ver aí um carrinho popular, né? Entre aspas, muito entre aspas, um Gol, um Onix, os carros mais baratos das montadoras. Base de 50 mil para começo de conversa. Então, que trabalhador que hoje tem condições de pagar 50 mil reais num carro, né? Então, 40, 50 mil reais. A gente tinha o Up aí da Volvo aí, que era um absurdo, né? Um carrinho minúsculo de 4 lugares, 40, 50 mil reais, o modelo mais básico. Então, o que acontece no mercado brasileiro hoje? Hoje, não se vende no mercado brasileiro carro popular, porque as pessoas não têm dinheiro. Agora, um setor de carros mais luxuosos, como o setor dos SUVs, né? Eles têm um mercado considerável ainda no país, né? Então, e nesse sentido, a Sherry avançou, né? Ela investiu nesse segmento, né? Então, o Tigo, que é a família Tigo, na verdade, tem o Tigo 2, o Tigo 3X, o Tigo 5, o Tigo 7, o Tigo 8. Não são todos feitos aqui em Jacareí, né? Só os menores, mas alguns são feitos em Anápolis, na outra planta da companhia. Mas são carros que têm tido um aumento de vendas, né? A crise no Brasil, ela não é igual para todo mundo, né? A crise é para os trabalhadores, né? Para aqueles setores que recebem menos, que têm uma menor renda. Quem tem dinheiro para pagar 100, 120, 150 mil num carro, está comprando carro. E nesse sentido que a Sherry tem conseguido vender, né? Outro setor
setor também que se manteve bastante estável do ramo automotivo é o setor ali dos sedãs, né? Sedãs médios, né? Então, o carro da Chery é o Arizo, né? Tem o Arizo 5 e o Arizo 6. É um carro ali que bate ali no Civic, no Corolla. Esse tipo de carro também está tendo uma entrada bastante grande. É claro que hoje nós vivemos um cenário que os economistas aí apontam que há um crescimento lento e gradual, mas há um crescimento econômico. Claro que se comparado ao ano passado, que nós estávamos numa quarentena, é aquela coisa, você tem um crescimento pequeno depois de uma depressão gigantesca. Então, você não consegue recuperar, na verdade, ritmos de antes da quarentena e tal, né? Mas existe um crescimento econômico. Somado a essa questão que eu falei do mercado automobilístico, dos setores de sedãs e de SUVs, de carros mais luxuosos, digamos assim, mais caros, né, de maior valor agregado, eles tiveram um crescimento no último período. Somado a isso, Guilherme, eu acho que também é muito importante destacar a política ofensiva de propaganda, de marketing, né, que a fábrica tem feito. Né? Eu acho que vocês podem acompanhar aí na Rede Globo, né, na novela, aparece carro da Tigo toda hora, propaganda, todo momento no horário nobre. Você pega os principais jornais aí, Folha de São Paulo, o Estadão, toda hora carro da Chery aparecendo, né? E também uma ampliação muito forte, né? A Caoa tem essa característica, né? Ela, desde 2017, quando ela vem para cá, ela tem um investimento muito forte em abertura de concessionárias. Né? Inclusive, a Caoa, né? A empresa Caoa, ela começa como uma rede de concessionárias, depois que ela consegue fazer uma joint venture com algumas marcas já consolidadas do mercado, e abre uma fábrica, né? Primeiro em Goiás e agora depois com essa parceria com a Chery aqui em Jacareí. Então, ela também tem uma abertura, ela teve uma ofensiva bastante grande, não só no marketing, mas também na abertura das concessionárias. Eu acho que isso é um pouco dos elementos que explicam, né, esse crescimento das vendas e esse momento que a Chery está passando hoje. Sim, você citou aqui, né, que a realidade da Chery não é a realidade da indústria nacional. Qual é a realidade da indústria nacional? A indústria nacional está sofrendo com a pandemia, os trabalhadores metalúrgicos, de modo geral, no país está sofrendo com a pandemia, e o que tá aqui da região está sendo diferente do restante? Não, assim, Guilherme, ela é bastante... Essa pergunta, na verdade, é difícil de responder, porque quando você fala em categoria metalúrgica, né, você está falando de empresas, por exemplo, como a Embraer, né, que produz um avião e é de um segmento do mercado, né, que teve completamente paralisado na pandemia, tá certo? Então, diminuiu muito, né, a demanda por voos, eu acho que foi um dos setores mais afetados, né? Como você está falando de fábricas, por exemplo, como a própria BAL, a própria Ardag, que é a que produz latinha para a indústria de alimentos, né? Para cervejarias, para as empresas de refrigerante e tal, que não teve praticamente impacto algum, né? Então, você entende que a categoria metalúrgica, de um modo geral, é algo muito heterogêneo. Então, nós temos diversas realidades colocadas na categoria. Agora, de um modo geral, né, se você for pegar um espectro e tentar pegar a média do que eu tenho ocorrido nas empresas, o que a gente tem vivido é um fechamento de fábrica. A gente teve agora recentemente o fechamento da Ford em Taubaté, teve o fechamento da LG, da Bluetech, da Santec, da 3C, que ocorreram no começo do ano. Né? Então, o parque industrial brasileiro tem enfrentado muita dificuldade. Isso aí é um espectro geral. Como eu disse, tem especificidades que são situações à parte. Né? Mas isso é algo já anterior à pandemia. A pandemia, na verdade, ela piora. Né? Quem não lembra qual é a situação do Brasil antes da pandemia? Já era uma crise econômica, já era um desemprego na casa de 12, 13 milhões, né? Então, de desempregados no nosso país. Então, a pandemia, na verdade, ela aprofunda uma crise econômica que já era presente no país. E isso tem um impacto muito profundo na categoria metalúrgica.
né? Então, existem, como eu já falei, friso aqui mais uma vez, alguns setores que estão de vento em popa, que estão indo muito bem, mas, de um modo geral, tem ocorrido muitos ataques aí por parte dos patrões querendo jogar nas costas dos trabalhadores os impactos da crise econômica e da pandemia, né? Sim, Guirá, né, muitas das pessoas falam, da entrada da China no mercado, né, na economia mundial, né? A presença da China. Se discute muito isso entre economistas, dos vários tipos, né? E você está numa empresa que tem capital chinês. Como que é ser trabalhador de uma empresa de capital chinês? Vocês são explorados do mesmo jeito que qualquer outra empresa? Ou muda alguma coisa, né? É importante escutar um trabalhador é, como você. Não, então, Guilherme, assim, inclusive, eu fui um dos primeiros, como eu fui um dos primeiros a trabalhar na empresa, né? Quando ela inicia, se eu não me engano, em 2013, né, a sua operação aqui, eu cheguei a ficar lá na China, né? Fiquei 3 meses lá, treinando. Isso logo que entrei na empresa, né? Faz um tempo já. Então, eu pude ver bem de perto, assim, qual é a realidade dos trabalhadores lá, né? Para quem não sabe, né, na China, todas as empresas, elas são parte estatal, né? Então, as empresas, elas não existem empresas 100% capital privado. Então, por exemplo, a China, a própria Sherry, né, depois ela muda isso, né, mas hoje ela nasce como uma empresa 100% estatal e ainda hoje a maioria do capital dela, ela é pertencente, né, a uma província, né, ela não são estados, é uma província de Anhui, que inclusive fica bastante próxima de onde começou o coronavírus, né? Ali naquela região ali do sudeste da China, né? Então, ela é uma empresa que ela tem um capital estatal, né? Então, isso é importante para a gente entender como é que funciona. A China, ela tem uma característica, né? Os chineses têm uma característica, a burguesia chinesa, de estabelecer parcerias, digamos assim, com empresas do mundo inteiro e ter acesso às tecnologias, né? Então, a China, ela faz isso com a Caoa, de certa forma, também, mas fez com a Hyundai, fez com a Volkswagen, fez com a própria General Motors, que o que? Eles estabelecem parcerias, abrem fábricas junto, as empresas vão para o mercado chinês, a China leva empresas para fora, mas tendo acesso ao corpo de engenharia, as tecnologias e tal. E isso é um capital intelectual muito importante para os chineses. Eu acho que, e assim, convivendo com eles, né, no cotidiano, hoje em dia na fábrica praticamente não tem mais, né, mas no início tinha bastante. Isso é algo que eles dão muito valor. Eu acho que é parte, digamos assim, da explicação de por que a China tem crescido tanto, né, no mercado mundial, porque eles têm essa vontade de aprender um pouco com cada parceria que eles estabelecem nas empresas, né? Com relação à exploração, né, eu acho que se a gente pode distinguir um pouco, né, o patrão chinês, digamos assim, do brasileiro, enfim, eu acho que são alguns momentos, né? Uns anos atrás, a gente tinha uma visão, e de fato era assim, e eu pude vivenciar, ver isso lá, que não existem regras trabalhistas na China, né? Praticamente, o salário ele era bastante reduzido, a gente ficava sabendo de histórias de trabalhador que se matou na fábrica da Foxconn, né, que produz o iPhone, e tudo mais. Eu não cheguei a ver isso lá, né? Mas tinha uma jornada de trabalho bastante extenuante, trabalhadores lá, a idade mínima de trabalho é 16 anos, mas trabalhadores muito jovens na linha de produção, um nível de vida bastante precário.
Ocorre que de uns anos para cá, né, que quem pode ter um pouco de contato assim, sabe que existiram muitas lutas lá, né, muitas mobilizações, e o salário, né, a média salarial, a massa salarial do trabalhador no mundo, um dos lugares que mais cresce é a China. Né? Então, existe uma outra realidade hoje na própria China, né, no próprio país. Né? Então, a média salarial hoje lá subiu bastante, eu acho que é fruto das mobilizações, da luta que eles têm travado lá no último período. Aqui na empresa foi um processo bastante gradual. Né? Quando eu entrei na empresa, obviamente eu não era do sindicato ainda, a gente não tinha nenhum tipo de representação sindical dentro da empresa e era bastante difícil. Né? Os chineses achavam que podiam fazer o que quisessem com a gente. Né? Vieram para pagar um salário bastante reduzido, né? Cerca de 1/3 do que recebe um trabalhador normal de uma montadora. Mas logo que eu entro para o sindicato e a gente começa a organizar lá uma CIPA, começa a ter uma organização um pouco maior dos trabalhadores. Óbvio que quem entra numa montadora aqui também na nossa região já vem com uma experiência de outras empresas, onde teve contato com o sindicato metalúrgico, é um sindicato bastante forte e organizado. De praxe-ponto, a gente já fez uma greve. Acho que em 2015 estoura a primeira greve lá, nós fizemos uma greve de 32 dias. Né? Nessa greve a gente conquista aí mais de 50% de aumento, redução de jornada de trabalho, estabilidade para trabalhador lesionado, enfim, tudo na base da luta. Né? Mas a China, quando veio para cá, os chineses, quando vieram para cá, vieram com essa ideia de que podiam fazer o que quisessem com os trabalhadores, que não tinha lei trabalhista, foi tudo muito difícil de conquistar. Sim, e como que você vê a relação entre China e o governo federal? Assim, tem uma diferença com relação aos vários governos que passaram, né? Mas o governo Bolsonaro, sem dúvida alguma, é um desastre, né? Com relação à relação. A gente, na discussão com a direção da fábrica, né, a todo momento eles reclamam da relação do governo. Né? O governo não ajuda em nada e só atrapalha, digamos assim. E ainda diplomaticamente estabelece uma relação muito ruim. Né? O que, na verdade, inclusive, é uma burrice gigantesca. Assim, me permite, você pega, por exemplo, o alinhamento do governo Bolsonaro. Ele fica falando lá, puxando o saco dos americanos, certo? Os Estados Unidos têm uma matriz econômica que é completamente concorrente com a do Brasil. Né? Eles produzem carro, produz commodity, produz soja, produz suco de laranja, tudo que a gente produz, eles produzem. Né? Já a China, não. A China é uma parceira comercial de primeira grandeza. Né? Compra aí o minério de ferro nosso, enfim, estabelece uma série de parcerias. E sem dúvida nenhuma, a relação do governo federal hoje, né, com os chineses é muito, muito, muito conturbada. Né? Eles não gostam do Bolsonaro, não engolem direito esse governo aí. É claro que quando se fala de negócios, né, amigos, negócio da parte. Então eles podem brigar, mas não rompem relações justamente porque é necessário para desenvolver o trabalho aqui no Brasil. Né? Mas eles não têm uma boa relação, não. E sim, já que a gente citou aqui o governo Bolsonaro, né, como que você vê essa conjuntura nacional que nós estamos vivendo? Assim, em que sentido? Um modo geral. Geral? É. Não, então assim, então eu acho que já ficou bastante claro, né? Eu tenho um perfil bastante de esquerda, acho que nós temos um governo hoje no nosso país que é completamente contra os trabalhadores, né? A gente vê os atos aí do último 7 de setembro, que é claramente golpista, né? Que quer acabar com a democracia que nós temos no país. E a gente vê o perfil do ato, né? O perfil do ato é aquele classe média, que ganha um pouco mais, branco, homem. Então, tem um perfil completamente diferente, avesso ao povo, né? Então, o governo Bolsonaro hoje é um pouco isso, né? Então, nós vivemos, na verdade, do ponto de vista da conjuntura, eu acho que uma mudança significativa depois de 2016, né? Onde teve o impeachment, né? Que, na minha opinião, foi claramente um golpe, né? Porque você pega, por exemplo, não sei quem é que lembra, né? A Dilma foi retirada do governo porque deu pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais perto do que o Bolsonaro fez nesses anos de governo dele
é brincadeira de criança. Então, a gente, desde 2016 para cá, tiveram uma série de ataques aos trabalhadores. Então, o governo Temer já foi um governo de profundos retrocessos, né? Então, você pega a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as privatizações, agora nós estamos com a reforma administrativa que está para vir. Então, na verdade, o governo Bolsonaro é uma continuação já de um processo de retrocesso que tem no nosso país. Eu acho que, do ponto de vista da conjuntura atual, nós estamos vivendo um momento muito perigoso, né? Porque tem uma minoria que apoia o Bolsonaro, é uma minoria, né? Mas é uma minoria disposta a se mobilizar por um golpe, para acabar com a democracia. Nós temos muito militar no governo, né? Eu já não sou tão velho assim, mas quem já é um pouquinho mais velho lembra dos anos de chumbo aí da ditadura, né? A gente não pode voltar a isso. O Brasil é um retrocesso completo e esse setor quer isso. Então, mais do que nunca é necessário que essa discussão seja feita com os trabalhadores, com a população de um modo geral, para que a gente possa se mobilizar. Né? Aproveito aí o espaço também já para deixar o convite, né? Dia 2 agora, do mês que vem, vai estar sendo realizado atos no país inteiro, né? Aqui em São Paulo, a ideia é a gente fazer uma caravana para São Paulo também. Atos pelo Fora Bolsonaro, né? Em defesa da democracia, contra o golpe que eles querem implementar aí no nosso país. Assim, a conjuntura é algo que a gente poderia ficar falando um tempão aqui, né, Guilherme? Mas, assim, em poucas palavras, a minha visão é um pouco isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que nós temos um governo negacionista, genocida no poder, que quer dar um golpe, que não aceita a queda de popularidade que ele teve no último período e que está disposto a ir às últimas consequências. E tem um setor de massas que, mesmo minoritário, o apoia. E a única forma da gente impedir que esse projeto golpista seja vitorioso com mobilização de rua, na luta, né? Demonstrando aí a insatisfação do povo com relação às medidas do governo. E como que os trabalhadores estão encarando na Sherry essa situação nacional? Do que você vem discutindo, né, com os trabalhadores? Como que eles estão vendo essa realidade? Assim, primeiro, é interessante a gente entender, para responder essa pergunta, é importante a gente entender que o bolsonarismo ele foi um fenômeno. Né? Ele é um fenômeno. Quem não lembra, em 2018, que assim, o Bolsonaro mobilizava milhões de pessoas. Né? Ele teve na nossa região aqui, no Brasil inteiro, ele foi majoritário, tanto que ele ganhou a eleição. Mas aqui, nas cidades do Vale, ele bateu a casa dos 70% de votos. 70 aqui em São José e 80 em Taubaté. 80? 85 em Taubaté e 70 e poucos em São José. Então, obviamente que isso se reflete na fábrica também, né? Nas fábricas, entre os trabalhadores metalúrgicos. Mas, assim, ao longo desses anos, existe um derretimento da popularidade do Bolsonaro. Isso por quê? Porque hoje o trabalhador, primeiro, ninguém mais come carne no país. Aquele churrasquinho do final de semana, esquece, não tem condição. Você vai fazer aquilo do contrafilé é R$50. Entendeu? Então, assim, o salário médio do metalúrgico é 2, 3 mil reais. Quem é que pagando com filho, casa para pagar, carro? Quem é que não tem? Então, você pega a gasolina. Né? Hoje, outra coisa que assim, foi determinante para o derretimento da popularidade, a gestão da pandemia. Hoje, é raro a família metalúrgica que não perdeu algum ente querido, ou que não adoeceu e ficou muito mal, ou que não perdeu algum amigo por causa da Covid. E liga a televisão e vê o cara falando que é uma gripezinha, que tem que tomar remédio para verme. E assim, hoje, Guilherme, existe um setor dentro das fábricas que ainda apoia o governo. Né? Como eu já falei aqui, inclusive saiu uma pesquisa o Datafolha, se eu não me engano, essa semana aí, que aponta que a popularidade dele despencou, mas que ainda existem 22%, se eu não me engano, que ainda consideram que é um governo bom
regular, né? Então, existe um setor ainda. Agora, a ruptura com o governo, ela se dá de forma muito forte, né? Muito forte. Não existe ainda, a gente tem que, é importante, todo mundo que busca defender os direitos dos trabalhadores, que está contra esse governo, não existe, na minha opinião, ainda uma disposição de luta. Porque você concorda comigo que uma coisa é você não gostar do Bolsonaro. Outra coisa diferente é você não gostar ao ponto de ir para a rua se mobilizar contra ele. Então, eu acho que hoje existe uma situação em que os trabalhadores estão rompendo com o governo. Estão rompendo no sentido, não, o Bolsonaro não dá, esse cara aqui é um absurdo, a gestão dele é horrível, não dá, inflação, desemprego, pandemia, mas ainda não estão dispostos a sair às ruas. Quando a classe trabalhadora entrar em ritmo de mobilização, aí eu não tenho dúvida que ninguém segura, mas isso não está colocado hoje ainda. Então, hoje nas fábricas, é óbvio que a gente tem a simpatia dos trabalhadores quando fala de uma mobilização, de uma luta contra o Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro e tal, mas ainda não temos condições hoje de mover a massa de trabalhadores às ruas para derrubar o governo, né? Não temos ainda esse nível de consciência. Estamos lutando para isso, né? Cotidianamente aí, mas é mais ou menos, eu acho que essa situação que está colocada hoje dentro das empresas. E por que não existe essa disposição de luta, né? O que está faltando, né, para as esquerdas, para o sindicato fazer para poder colocar a classe na rua, para poder colocar a classe em cena? Eu acho assim, olha, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Mas eu acho que alguns pontos são importantes para que o trabalhador tenha condição de lutar. Eu acho que a principal dela, a mais fundamental, é a unidade, né? É a unidade de organização. A gente tem defendido, né, nós do Sindicato Metalúrgico aqui, eu também particularmente sou militante do PSOL, a gente tem defendido arduamente a construção da frente única, que a gente chama, né? Que é o quê? Você juntar todos os sindicatos, todas as centrais sindicais, todos os movimentos sociais, todos os setores que são críticos às políticas bolsonaristas e mobilizar os trabalhadores. Então, é importante para o trabalhador ele saber que ele não está indo para uma luta sozinho, ele está em conjunto. Quando você vai propor uma greve numa fábrica, é importante ele saber como está o resto da categoria, o resto das empresas, o resto das outras categorias, que não a sua, enfim, se sinta fortalecido nesse sentido. Então, eu acho que esse é uma questão importante. Outra que eu acho que joga contra a mobilização e que nós estamos conseguindo avançar aos poucos é a própria pandemia. Ainda existe um receio grande das pessoas em irem aos atos, porque, vamos assim, não podemos ser hipócritas. Os atos são momentos de aglomeração. Você pode ali tentar, vamos manter aqui o distanciamento, vamos usar a máscara, mas a gente sabe qual é a realidade. Você vai botar 100, 150, 200 mil pessoas numa Avenida Paulista, por exemplo, ou até mesmo atos menores. A gente realizou aqui atos com 2, 3 mil pessoas aqui em São José dos Campos. Tem uma certa aglomeração, né? E isso, obviamente, traz um risco. O que nós estamos defendendo dos trabalhadores? Né? Você, olha, gente, existe um risco de ir na mobilização? Óbvio que existe. Agora, ficar em casa também não está adiantando, porque está morrendo gente adoidado aí, nós estamos em casa e tão ou mais perigoso que o vírus é o governo. Então, a gente precisa se mobilizar. Então, eu acho que esses são alguns dos pontos que nós precisamos avançar, né? Eu acho que a unidade da esquerda ela é fundamental, nós temos lutado aí todo dia para tentar unir todo mundo nessa luta conjunta. É difícil, né? A gente tem uma esquerda bastante dividida, né? As organizações dos trabalhadores também são várias, inúmeras no nosso país, com opiniões diferentes, com lideranças diferentes e tal. Mas estamos conseguindo avançar. E outro tema, eu acho que tem a ver também com a própria pandemia, né? Que à medida que eu acho que a vacinação avança, traz alguns elementos para a luta também, né? Eu acho que tem muita gente que hoje queria estar nas ruas, né, nas manifestações, nos atos que nós fizemos,
né? Já foram vários atos nacionais pelo Fora Bolsonaro que queriam estar, mas não puderam estar, justamente por causa da pandemia. Inclusive, relatavam para a gente, né? A gente ouvia falar, pô, cara, queria ir, mas não dava, moro com a minha avó e tal. Então, essa situação aí também. Quando você fala de frente para derrotar o Bolsonaro, essa frente incluiria alguns partidos de direita, como o MBL, o PSTB, ou seria uma frente de esquerda? Então, é interessante você falar isso, inclusive, Guilherme, porque hoje nós estamos vivendo um momento na luta do Fora Bolsonaro em que está todo mundo discutindo se a gente faz alguma coisa com a direita ou não, né? É importante a gente... Eu estou a favor de unificar na luta pelo Fora Bolsonaro, com quem quer que seja. Eu acho que não existe nada pior do que esse governo fascista. Agora, eu acho que são níveis diferentes de organização, né? Uma coisa é a frente, né? Eu sou defensor da frente de esquerda. Nós precisamos ter uma frente de esquerda no nosso país para defender um programa de defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, um programa que defenda os interesses dos trabalhadores não é só o Fora Bolsonaro. Não adianta só a gente tirar o governo. A gente tem que tirar o governo, mas a gente tem que reverter a reforma trabalhista. A gente tem que reverter a reforma da Previdência. A gente tem que reverter as privatizações. A gente tem que estabelecer políticas sociais que consigam dar o mínimo para os trabalhadores. Que hoje a gente tire o Brasil do mapa da fome, né? Então, esse é um programa que uma frente de esquerda tem capacidade de levantar. Agora, outra coisa é a luta imediata contra o governo. A gente viu recentemente aí o dia 12, setores como o MBL, o Dória, o Ciro Gomes, setores da direita tradicional, do centro, centro-direita. No nosso país, o centro, na minha opinião, é um eufemismo para a direita, né? Então, o centro-direita, que rompem com o governo e querem se apresentar como uma terceira via, mas estão favoráveis a mobilizar pelo Fora Bolsonaro e pelo impeachment. Eu acho que nós podemos fazer atividades conjuntas com esses setores para derrotar o governo. Mas a gente tem que ter claro que o nosso programa não é o deles. O Dória é o Dória que está tentando expulsar os metroviários da sua sede histórica. Os sindicatos metroviários de São Paulo. Nós estamos, inclusive, com alguns companheiros lá em vigília, 24 horas, porque a qualquer momento a polícia pode ir lá retirar os trabalhadores de dentro da sede. O governo Dória, assim como esses setores aí, o MBL, que apoiaram o golpe em cima da Dilma em 2016. Entende? Esses setores, eles têm acordo com a reforma trabalhista, com as privatizações e com todas as políticas econômicas que o Bolsonaro tomou no seu governo. É importante a gente ter claro isso. Então, assim, Guilherme, eu acho que uma coisa é você fazer uma luta pontual. Nós, na esquerda, tradicionalmente, chamamos isso de unidade na ação. Então, nós vamos ter dia 2, por exemplo, nós estamos fazendo um chamado, estamos tentando costurar nacionalmente com setores do PDT, da rede, do próprio PSDB, manifestações conjuntas pelo Fora Bolsonaro, como em outros momentos ocorreram no nosso país, né? Unidades da esquerda e da direita com uma pauta comum. Eu acho que o mais clássico de todos eles, sem dúvida alguma, é a campanha das diretas já, né? Então, a gente pode ter ações comuns em momentos pontuais. Agora, o programa político, o programa nosso para sair dessa crise, para melhorar a vida dos trabalhadores, é completamente diferente dessa turma. Então, nesse sentido, não tem como construir uma frente, né? Eu acho que a frente que é necessária a gente construir é uma frente da esquerda, mobilizada, não só pelo Fora Bolsonaro, mas também pela reversão do legado do golpe de 2016 e por uma série de medidas sociais que consigam retirar a população brasileira dessa situação dramática que tem vivido hoje, o Brasil no mapa da fome, mais de 15 milhões de desempregados, enfim, é uma situação bastante calamitosa, né? Mas eu tenho uma crise, na verdade, porque, assim, quando a gente fala de frente única, a gente está, em última instância, a gente fala de unificar a classe trabalhadora que está organizada em diferentes organizações, né? O MBL, o PSTB, né, o próprio PTT, né, não são, né,
organizações da classe trabalhadora, são organizações dos grandes empresários, né? Organizações da burguesia. E aí, como que fica? A gente, mesmo assim, né, luta em algumas coisas em comum, porque para mim não faz muito sentido isso. Não, é como eu te falei, assim, a gente não tem condições de fazer uma luta por um programa ou construir alguma coisa com essa turma. Agora, se eles estão dispostos a ir para a rua para tentar derrotar o governo, porque acontece o seguinte, Guilherme, primeiro, a gente tem que ter claro que não dá para a gente esperar 2022 para derrotar o Bolsonaro. Então, assim, o povo está passando fome agora. Entende? A cada minuto que esse cara fica no governo, se fortalece o projeto que ele quer implementar, que é de golpe fascista no país. Então, pode ser, inclusive, que ele vá se fortalecendo, chega em 2022, ele deu um golpe. Ele não deu um golpe ainda hoje, porque ele não tem condições para isso. Mas pode ser que ele vá se fortalecendo no próximo período e chegue um momento que ele pode ter condições. Então, é fundamental que a gente derrote agora. Para derrotar agora, como eu falei, a unidade é fundamental. E aí, não é só a unidade da esquerda, é a unidade de qualquer um que esteja a favor. É fácil? Não é fácil. Eu vou dar um exemplo categórico aqui. Né? No Sindicato Metalúrgico, nós realizamos aí há pouquíssimo tempo aí, né, uma inauguração da nossa sede nova. Né? Nós fizemos, na verdade, da reforma que nós fizemos na sede. Né? Uma sede já bastante antiga, né? Uma sede histórica, tem mais de 60 anos, e estava com uma situação bastante precária. O sindicato pegou um dinheiro aí de um processo que ganhou contra a MWL, né, de periculosidade dos trabalhadores, pegou uma parte aí e fez uma reforma. E a gente foi inaugurar essa reforma e até de forma diplomática, digamos assim, fizemos convite a todos os vereadores da nossa cidade, né? Seja eles do PT, do PSDB. E aí que tem um cara lá da direita, né, que é o Tomás, eu acho que vocês conhecem bem, que ele é do Novo, né, ligado ao MBL, que teve a pachorra de fazer um vídeo na internet amassando o convite, dizendo que o sindicato não prestava, enfim, xingando o sindicato depois da gente fazer o convite. Então é esse tipo de relação. Inclusive, está sendo processado pelo sindicato, né? Nós estamos numa campanha forte aí, porque nós achamos que é uma afronta não ao sindicato, mas aos trabalhadores, né? Acho que a categoria metalúrgica em São José tem um peso muito grande. E ele, enquanto representante, não poderia ter esse tipo de atitude, né? Acho que, independente das diferenças políticas, a gente tem que ter respeito entre nós. Mas, enfim, conta essa história porque não vai ser fácil. Porque se a gente quer dizer que nós vamos ter que fazer uma luta conjunta contra o governo, quer dizer que a gente possivelmente esteja numa mesma mobilização, no mesmo palanque lá, o presidente do sindicato, a diretoria do sindicato e esse camarada aí, entendeu? Agora, por que a gente faz isso? A gente faz isso porque é necessário, porque a única forma da gente derrotar a possibilidade de um golpe que reverta as liberdades democráticas que foram duramente conquistadas, né, no nosso país, né, é dessa forma. Então, a gente acha que tapar o nariz, viu, Guilherme? Não é uma situação fácil, ninguém está confortável com isso. Agora, e é aquela coisa, a gente vai fazer um ato, vai derrotar o Bolsonaro e no outro dia vai estar lutando contra essa turma do MBL e tudo mais, entendeu? Então, é um dilema que nós estamos vivendo, que a esquerda vive hoje no país. Sem dúvida alguma, assim como você, muitos outros militantes aí dos setores progressistas fazem essa mesma pergunta. Então, a gente tem que pensar que, primeiro, a luta é contra o Bolsonaro, né? Depois, mantendo a nossa liberdade democrática, mantendo os direitos que nós conquistamos duramente no nosso país, de poder se organizar, de poder fazer reunião, de poder fazer mobilização, de poder votar. Depois que a gente tiver afastado o período do golpe, a gente se volta contra essa turma aí que a gente sabe também que é totalmente neoliberal, antitrabalhador, de direita e tal. E como que você avalia, né, a atuação dos sindicatos aí
nas lutas, nas mobilizações contra o Bolsonaro e em defesa dos direitos dos trabalhadores? Assim, está bastante difícil mobilizar, né, Guilherme? O trabalhador, ele obviamente está sentindo muitos efeitos da crise, né? Nós estamos com uma inflação aí que está batendo a casa dos 10% já, né? Já ultrapassando aí os 2 dígitos. Mas o fantasma do desemprego, ele afeta duramente os trabalhadores também, né? Então, os sindicatos já desde alguns anos têm sofrido, com além dessa dificuldade de mobilização, porque os trabalhadores obviamente têm bastante medo de perder emprego, e a gente sabe que as leis no nosso país são muito fracas com relação à proteção do trabalhador, né, que faz greve e tal. Mas nós também temos sofrido bastante ataques, né, com relação à própria organização sindical, né? Então, foram vários os pontos da reforma trabalhista que atacou os sindicatos, né, a negociação coletiva, o financiamento das entidades, né? Hoje tem muita entidade fechando as portas porque não tem dinheiro para se sustentar, né? Só tem conseguido manter as portas abertas aqueles sindicatos que têm uma tradição maior de organização de base, que os trabalhadores contribuem através da sua associação à entidade. Então, que ainda bem é a situação do sindicato metalúrgico, mas os sindicatos eles estão em dificuldade já há um bom tempo, né? A gente sabe que para fazer luta e fazer mobilização precisa de dinheiro, precisa de organização. Então, nós temos sofrido bastante com isso. Agora, ainda cumpre um papel fundamental, sem dúvida alguma. Eu acho que os sindicatos eles foram fundamentais nas lutas que foram travadas, né, no último período, né? Nós tivemos aí 4 atos nacionais organizados pela Frente Fora Bolsonaro, né, que, como eu já falei no início da entrevista, aí, é uma frente que reúne as centrais sindicais, os principais sindicatos, os movimentos sociais. E eu acho que o movimento sindical, apesar de todas as dificuldades de mobilizar os trabalhadores, com a falta de recursos, tem cumprido um papel fundamental no nosso país em defesa dos trabalhadores e contra esse governo genocida, né? Eu acho que na pandemia também nós tivemos que se reinventar, de certa forma, né? Aqui na região, aqui no nosso sindicato, a gente fez campanhas de solidariedade, por exemplo, chegamos a bater na porta das fábricas aí, nas assembleias, conversando com os trabalhadores, pedindo doações, né? A gente sabe que a realidade que o Brasil vive hoje é de milhares de pessoas que passam fome, são centenas de ligações que nós recebemos todos os dias no sindicato de gente pedindo ajuda, e a gente conseguiu arrecadar, teve um mês aí, se eu não me engano, a gente arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos, fizemos campanha de solidariedade. Eu acho que isso é um pouco o papel do sindicato também, fomentar a solidariedade entre os trabalhadores, né? Então, eu acho que nós cumprimos esse papel também ativo, né? O sindicato chegou a oferecer as suas instalações para montar hospital de campanha contra, né, quando a gente estava ainda à beira do colapso do Sistema Único de Saúde. Então, acabou não se concretizando, mas a gente deixou a disponibilidade também. Então, eu acho que é isso. A gente tem, os sindicatos têm passado muita dificuldade, é verdade, mas cumpriu um papel e tem cumprido um papel, e eu acho que também ainda nas lutas que virão, né, seja no dia 2, seja nos próximos passos aí das mobilizações do país, tem cumprido um papel fundamental. Os sindicatos, apesar de muitas dificuldades, ainda são muito importantes para a luta do povo brasileiro. Então, agora para fechar a nossa conversa aqui, Guiral, como que o sindicato está lidando com as discussões em relação ao que é produzido dentro da fábrica? Porque hoje, no momento de pandemia, o que a gente precisa é de respirador, não de mais um carro da Chery, né? Porque, né, as pessoas estão morrendo sem ar nos hospitais. Então, a gente não precisaria voltar à produção, né, para as coisas essenciais. Como que o sindicato está lidando com essa discussão? Então, isso é interessante agora, a demanda já é outra, né? A gente tem visto aí, né, que são poucos os locais que ainda tem uma superlotação no Sistema Único de Saúde, né? Se eu não me engano, estava até vendo o jornal essa semana, só Rio de Janeiro. É óbvio que parece que está com 80% da capacidade,
É óbvio que nós temos que ficar muito atento à questão da variante Delta, né? Eu acho que é uma variante que se repete o cenário que está ocorrendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, em que essa variante está dominante lá e tal, vai ser bastante complicado. Então, eu acho que é pertinente a pergunta nesse sentido, de que a gente manter uma posição de cobrança das empresas. Mas a gente tem feito isso desde o início, né? Então, quando, em meados do ano passado, a gente estava no auge, a gente chegou num período, se eu não me engano, a 4 mil mortes por dia. Né? Então, a gente cobrou muito das empresas com relação ao como que elas poderiam se adaptar. E a gente conquistou, em algum sentido, isso. Né? Eu lembro que a General Motors transformou parte da sua linha de produção para produzir respirador e para produzir máscara. A Sherry mesmo, nós da Sherry, conseguimos que a empresa investisse em máquinas para a produção de máscara, né? Inclusive ela distribuiu para a comunidade, distribuiu para o próprio sindicato, para as empresas da região, para a prefeitura, mandou até para Brasília, né? Mas isso foi fruto da cobrança que nós tivemos. Então, assim, nós temos cobrado nesse sentido, né? Óbvio, aí eu tenho que ser honesto contigo, que nós não podemos transformar 100% da produção das fábricas, né? Isso ia tornar bastante inviável a própria existência da empresa, mas a gente está cobrando, a gente cobra e fiscaliza, e é parte de uma campanha permanente que as empresas, em momentos de calamidade como o da pandemia, elas cumpram uma função social. Né? A empresa ela não é só para ganhar dinheiro, a empresa é para cumprir um papel para a comunidade. Então, nesse sentido, nós cobramos e houveram casos aqui de empresas que acabaram transformando a sua produção para ajudar no combate à doença. Né? Até hoje, né? A General Motors ainda produz, acho que ela não produz ainda respirador, mas ela chegou a produzir bastante respirador, segue produzindo máscara, a Sherry produz máscara também. Se eu não me engano, a Embraer não chegou a produzir respirador, mas ela adaptou parte do setor para produção de peças para o respirador. Então, foi parte do ciclo produtivo da máquina. Né? Então, também eu acho que é um pouco dessa campanha que a gente fez, né, no início da pandemia. Sim. Então, acho que é isso aí, Guirá. Estamos chegando aqui no final de uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer por você ter aceitado o convite, né? E passo o bastão para você fazer as considerações finais. Não, Guilherme, primeiro eu queria agradecer o espaço aí, né? Dizer que é muito importante que no Brasil a gente tenha iniciativas de mídia independente, né, de esquerda, que tem uma visão crítica com relação à realidade brasileira. Né? Nós vivemos um país em que, infelizmente, os grandes meios de comunicação são quase um monopólio de opinião. Né? Você pega aí a linha editorial da Folha de São Paulo, do Estadão, da Rede Globo, e é praticamente um consenso. Então, é fundamental iniciativas como a que você tem aí, de ter espaço de discussão, de debate, de imprensa para divisão crítica, realmente. Né? Então, de mídia independente, eu acho que são iniciativas fundamentais. E estou aí disponível quando vocês precisarem aí saber alguma coisa aí sobre a realidade da categoria metalúrgica, da conjuntura da esquerda, das mobilizações, da Sherry, em contribuir, é um prazer imenso. A gente tem a agenda um pouco atribulada, inclusive foi difícil a gente conseguir marcar um horário para fazer essa entrevista, mas a gente conversando aí se encontra aí, tá certo? Então, agradecer o espaço, espero ter respondido bem as perguntas aí e elucidado um pouco dos questionamentos que foram feitos. Obrigado. Maravilha! Então, né, mais uma vez agradecendo ao Guirá, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Para aqueles que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, podcast Mesa de Debates Título do Pouco, comentem, né, nesse vídeo, curta no YouTube, curta no Facebook, compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima.
Fui.